Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de Geografia. E o nosso assunto de hoje vai ser a alfabetização cartográfica, por onde começar. Então, nós vamos trabalhar toda a parte de alfabetização cartográfica, ou seja, como eu aprendo a ler mapa, a estudar os mapas. Bom, e na videoaula passada, nós estudamos os fundamentos da cartografia. Estudamos as coordenadas, os pontos cardeais, entendemos que é uma linguagem e uma metodologia na educação geográfica. Vimos também que é uma ferramenta científica importante para a geografia e que, à medida que a tecnologia vai sendo avançada, a cartografia também vai se tornando mais precisa. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é estimular os estudantes a desenvolver a habilidade de trabalhar com cartografia, ou seja, aprender a ler, interpretar e analisar os mapas tão importantes para o ensino de geografia. Alfabetização cartográfica, o que é isso? É um processo pelo qual o indivíduo, o aluno, o estudante, ele vai aprender a compreender, interpretar e produzir representações do espaço geográfico, como mapas, croquis, maquetes. E é fundamental para que a criança possa ler o mundo, entendendo como os espaços são organizados e representados. Em aulas passadas, a gente aprendeu sobre a representação. Então, a gente viu que a gente tem o nosso mapa, né? o nosso globo, e aquele globo tridimensional, eu preciso transferi-lo para uma imagem bidimensional, para uma imagem plana, e possa interpretar toda essa imagem, e que essa imagem, ela traz com ela toda uma linguagem, uma simbologia, e o meu aluno precisa interpretar essa simbologia. Então, iniciar a alfabetização cartográfica nos primeiros anos escolares favorece o desenvolvimento do pensamento espacial, de forma gradual e significativa, respeitando o estágio cognitivo da criança e ampliando sua capacidade de observação, orientação e representação do espaço. Em aulas anteriores, nós discutimos toda essa questão de desenvolvimento cognitivo. Então, vamos só recapitular. Então, a criança ela vai aprendendo a pensar o espaço, a interpretar o espaço, à medida que ela vai tendo uma maturação biológica, uma interação social. Então, lá, de acordo com o Vygotsky, que nós estudamos, a criança ela começa a pensar o espaço quando ela tem essa troca com as pessoas. Então, quando o professor está ali explicando, falando, quando ele está tendo um diálogo sobre aquele conceito que ela precisa entender. Habilidades cartográficas são construídas a partir das experiências corporais, afetivas e sociais da criança com o espaço. Então, lembra, como a gente já comentou também, eu sempre vou partir da experiência cotidiana do meu aluno, da vivência dele. Antes de dominar convenções cartográficas formais, a criança aprende explorando, observando, comparando e representando os lugares que fazem parte do seu cotidiano. Quando eu adoto metodologias ativas, metodologias lúdicas que vão valorizar a vivência da criança, eu estou permitindo o desenvolvimento
de habilidades. A observação, o espaço cotidiano, a faixa etária, tudo isso é importante para o desenvolvimento, né, das habilidades cartográficas, que é o que a gente está estudando hoje, assim como os conhecimentos prévios que o meu aluno tem. As atividades práticas de representação do espaço são essenciais no processo dessas habilidades, né, do desenvolvimento dessas habilidades. E agora, então, a gente vai falar de algumas atividades práticas de representação do espaço. Então, como que eu posso representar o espaço para que o meu aluno aprenda a interpretar aquele espaço que está sendo representado? Então, lembra, a gente sempre tem que começar de uma maneira progressiva. Então, eu começo com aquela habilidade mais fácil, aquela maneira mais fácil do meu aluno entender, para depois eu chegar no mapa propriamente dito. Então, eu vou começar com aquela representação mais simples, que não é nada técnica, com aquele esboço que o meu aluno vai fazer da representação do espaço, como ele vê. Então, eu começo com croquis. Então, solicitar às crianças, né, que desenhem um espaço conhecido. Então, ele vai desenhar a sala de aula, ele vai desenhar o pátio da escola, ele vai desenhar o quarto dele. Então, tudo isso, né, é o início da alfabetização cartográfica. Incentivar a identificação de elementos significativos. Então, observar onde meu aluno colocou a porta. Ele colocou a porta no lugar certo? Onde ele colocou mesa? Né? Dependendo do que ele for representar. Ele representou uma árvore. Por que aquela árvore estava ali? Então, promover depois a socialização dos desenhos, permitindo que as crianças expliquem as suas representações. Bom, então o croquis, que é esse esboço, que não é nada técnico, é importante para a gente saber como o aluno está pensando o espaço ali naquele momento. Então, ele vai representar o quarto dele, né? Como ele pensou? Então, solicitar que ele explique o porquê você colocou a porta aqui, por que você colocou esse brinquedo aqui, e depois socializar com as outras crianças para que cada um dialogue ali a sua representação. Maquete. A maquete é uma outra atividade importante dentro da alfabetização cartográfica. Por quê? Porque ela pode ser uma maquete ali tridimensional. Então, eu vou ver como o meu aluno está organizando ali aquele espaço. Então, construir uma maquete da escola ou do entorno da escola, né, utilizando sempre materiais recicláveis. E aqui eu vou fazer um parênteses. Toda vez que a gente fala de maquetes, não esqueça. O importante da maquete, além do que ela traz, né, em termos aí, estamos falando de alfabetização cartográfica, a importância que ela tem dentro dessa atividade, não tira a importância da gente utilizar materiais recicláveis, tá? Então, toda vez que eu for solicitar maquete para o meu aluno, lembre-se sempre de fazer com que ele use materiais recicláveis. Discutir a posição dos diferentes elementos e os caminhos existentes neles e comparar a maquete com o espaço real, identificando semelhanças e diferenças. Então, solicitar uma maquete para o meu aluno também faz parte desse processo. Mapa da sala de aula. Então, observar coletivamente a organização da sala, representar o espaço em visão vertical, vista de cima, com a orientação do professor, introduzir símbolos simples e uma legenda básica, também é uma atividade importante para a cartografia. Então, principalmente quando eu falo para o meu aluno fazer um desenho da imagem de cima. Então, como ele consegue imaginar a sala de aula dele vista de cima? Como ele está representando esse espaço? Como ele está desenhando isso? Então,
E já começar a introdução de símbolos e de legenda, porque isso vai ser importante lá quando ele for interpretar e analisar um mapa. Trajeto casa-escola. Solicitar, então, às crianças que elas desenhem esse caminho, né? Qual é o caminho que eu percorrido da casa para a escola, da escola para casa? O que meu aluno observa nisso? Identificar os pontos de referência importantes ao longo do trajeto e comparar os diferentes percursos realizados pelos colegas. A criança, né, para que ela desenvolva habilidades cartográficas de forma gradual e significativa, então é importante que eu trabalhe essas atividades. Essas atividades vai permitir o desenvolvimento dessas habilidades, das habilidades cartográficas. O ensino de geografia, então, ele contribui para a formação de sujeitos capazes de ler, interpretar e representar o espaço geográfico, compreendendo como parte de sua vivência e de sua relação com o mundo. Então, aqui, mais uma vez, a importância do ensino de geografia. Quando eu estou ensinando a cartografia, por exemplo, eu estou ensinando o meu aluno a ler o mundo, a interpretar um mapa. Bom, na próxima aula, então, nós vamos abordar as tecnologias digitais na cartografia escolar. A gente já comentou até em outras aulas que à medida que a tecnologia avança, a cartografia vai ficando cada vez mais precisa e a gente transfere isso para a sala de aula. E vamos falar também do uso pedagógico de diferentes tipos de imagens geográficas. Bom, pessoal, então eu fico por aqui e te espero na próxima aula. Até mais. Tchau!